Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o Matheus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Spring Boot. Até agora nós já vimos como criar e mapear uma entidade, como ligar a nossa aplicação ao banco de dados MySQL. Também vimos como implementar o método POST utilizando um padrão de transferências de dados que entram e que saem da API utilizando esse padrão chamado DTO. Dentro desse DTO, nós aprendemos a utilizar o Bean Validation para validar ou não os campos que estão sendo enviados via requisição. E agora nós temos que dar continuidade aqui ao nosso CRUD, né? Nós já criamos aqui o primeiro verbo, que é o post, que é o verbo cadastrar, porém tem mais três, que é o verbo delete, para excluir um registro, o verbo update, para atualizar um registro, e o verbo get. Nesse verbo get aí, nós vamos fazer a leitura dos nossos registros, né? Tanto uma leitura em forma de lista, quanto uma leitura individual buscando pelo ID. Hoje nós vamos criar um método, então, focado nesse get de lista. Nós vamos estar recuperando essa lista e assim poder ver todos os itens, né, os remédios cadastrados na nossa API até agora. Pessoal, aqui na nossa última aula, eu esqueci de mencionar aqui uma outra anotação que é muito importante, que é em cima do nosso post mapping aqui, ou melhor, abaixo do post mapping, e em cima do nosso public void cadastrar, nós temos que colocar mais uma anotação, chamada @transactional, também do Jakarta Transactional. O que acontece? Quando a nossa requisição ela tem algum problema, algum erro acontece, o Transactional vai ser responsável por fazer um rollback. O que é isso? Ele vai fazer com que a transação seja revertida se houver algum problema. E assim não vai ter nenhum dado prejudicado, nem nenhuma perda de dados e tudo mais. Tudo por causa dessa transactional aqui, tá bom? Então é isso. Vamos agora para o nosso segundo verbo. Agora, pessoal, de fato, implementando o nosso segundo verbo, vamos colocar aqui um public e vamos começar a criar a sintaxe do nosso método, que vai ser o nosso segundo verbo. O que acontece? Aqui em cima nós colocamos void, né? Porque o nosso método post ele não retorna nada. Ele só cadastra um registro e pronto, ele não retorna nada para você de volta, nenhuma mensagem, né? Pois bem, aqui nós teremos que ter uma resposta. Como o nosso método ele é um método get de leitura, e nós vamos fazer primeiramente a lista, né? A lista de todos os remédios, aqui nós temos que ter um retorno do tipo list, né? E esse list é do Java útil, java.útil. Não confundam, por favor. Dentro desses genéricos aqui que apareceram, que é o sinal de menor que e maior que, nós colocamos o tipo que irá compor essa lista, né? E aqui vamos deixar por enquanto remédio. Por enquanto deixo remédio. E aqui nós colocamos o nome do verbo, do método, listar, abrimos parênteses e abrimos chaves. Ok, criamos aqui a sintaxe do verbo. Não se esqueçam que em cima de cada método do nosso CRUD, nós temos que ter a anotação que identifica para o Spring Boot o que esse método de fato irá fazer na nossa aplicação. Então aqui nós temos que colocar o getMapping, porque esse verbo é um get. Agora, continuando aqui na nossa implementação da nossa lógica, nós temos que ter em mente que para acessar o banco de dados da nossa aplicação, nós temos que utilizar esse repository aqui que nós já instanciamos pelo @authorize do Spring Boot. E vamos fazer aqui então, por exemplo, return, vamos retornar um repository.findAll. Olha só que interessante, dentro aqui desse repository e dessa classe aqui, nós fizemos a extensão para o JPA como eu já demonstrei na última aula. E dentro desse JPA Repository, nós temos toda uma estrutura de métodos já pré-definidos para fazer essas transações entre a nossa aplicação e o banco de dados. Porém, convenhamos e temos que lembrar, né, que aqui nós não podemos, de fato, acessar o remédio. Porque, como eu disse nas nossas últimas aulas, tudo que entra na nossa API é DTO, e tudo que sai é DTO. Nós não podemos trabalhar diretamente com as entidades mapeadas pelo JPA, porque é uma má prática. Nós estamos expondo muito das nossas entidades e dos nossos registros. Então, para evitar isso, nós encapsulamos a nossa entidade, as nossas respostas, no padrão DTO. Então, aqui nós vamos criar um dados listagem remédio, que vai dar erro porque ainda não existe.
Então nós vamos dar o Ctrl 1 aqui e vamos criar o recorde, igual fizemos no método post. Vamos criar um novo DTO especificamente para esse método. E aqui, ó, só vou mudar o pacote que ele vai ser instalado. Vou botar aqui no remédio. E tudo certinho. Finish. Agora, lá dentro do nosso pacote remédio, apareceu um novo DTO, que é o dados listagem remédio, que já está aberto aqui. Aqui, nós temos que declarar as propriedades que esse DTO vai estar utilizando, né, e trabalhando na nossa classe remédio. Então, vamos ver aqui. Nós temos aqui o string nome, nós temos a via, nós temos o string lot, a quantidade, o local date validade. E aqui tem uma coisa muito bacana. Você decide o que você quer mostrar. E essa é uma coisa muito boa, porque vamos supor, se aqui no nosso remédio controller você fizesse a requisição diretamente com o remédio, você iria enviar a entidade inteira, todos os dados dela. Aqui você pode decidir qual parte você quer que vá. Então aqui, por exemplo, eu vou mandar só alguns dados. Eu vou mandar o string nome, vírgula, via, vírgula, string lot, vírgula, laboratório, vírgula, local date validade. Local date validade. Ok. Aqui dentro, só importar aqui para ficar certinho, aqui dentro nós temos todas as informações que vamos estar devolvendo na nossa listagem. Aqui nós finalizamos o nosso recorde, que irá ser retornado no nosso método. Podemos dar um Ctrl S para salvar e voltamos para o controller. Só que vocês podem reparar aqui que continua dando problema. Por quê? Porque o nosso repository.findAll ele vai devolver o objeto remédio. Ele não vai devolver o dados de listagem remédio. E aqui nós temos que fazer uma conversão. Nós podemos fazer aqui uma sequência de métodos para fazer essa conversão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui o string.string.map. Nesse ponto map aqui eu vou estar fazendo um mapeamento para então converter. E aqui dentro, ó, dentro do nosso map aqui, do nosso método map, eu vou mandar como parâmetro o dados listagem remédio, na verdade, perdão, dados listagem remédio, new. Essa sintaxe aqui, ela serve para você chamar o construtor, né, de uma nova classe, de uma nova instância que você está fazendo. Só que aqui ele vai reclamar. Por quê? Porque esse dados listagem remédio aqui, ele não tem um construtor. Então nós vamos estar implementando o construtor agora. Então aqui, como a gente tem que criar um construtor que vai estar recebendo um objeto do tipo remédio, nós temos que criar lá nos nossos dados listagem remédio, no nosso DTO, um construtor aqui dentro que vai receber esse tipo de entidade. Aqui nós vamos colocar o dados listagem remédio, abre parênteses, e aqui ele vai receber o remédio. E abrimos e fechamos chaves. Aqui agora nós vamos estar chamando o próprio construtor do nosso recorde, né? Então utilizamos a palavrinha-chave aqui, this, e dentro desse parêntese aqui, nos parâmetros, nós colocamos o seguinte: remédio.nome, getNome, vírgula, remédio.get via, na sequência que está aqui em cima, tá? Na sequência que está aqui em cima, vai ser a mesma aqui embaixo, vírgula, remédio.getLot, vírgula, remédio.getLaboratório, vírgula, remédio.getValidade. Ok, e fechamos com um ponto e vírgula no final. Agora o nosso construtor está implementado aqui e, consequentemente, também está existindo aqui. Porém, o nosso método get continua dando erro. Por que está dando erro aqui? Porque no final de todo esse processo aqui de lógica, nós temos que implementar o toList, que é um métodozinho aqui do string, que vai estar convertendo toda essa ideia aqui para uma lista e vai estar sendo retornado uma lista. Igualmente, o que está sendo especificado aqui em cima, que tem que ser retornada uma lista. Aí o método para de dar problema. Com tudo isso aqui feito, salvo, certinho, nós podemos inicializar o projeto, dar um play aqui na nossa aplicação,
E vamos lá no Insomnia testar a nossa requisição. Aqui já no Insomnia eu vou estar criando uma nova requisição com vocês. Eu vim aqui ó, no nosso maisinho aqui, da nossa coleção que já foi criada, né, que nós criamos já o cadastro. Vou estar criando um outro HTTP request. Ok, nesse request aqui eu vou botar o nome dele, lista de remédios. Esse nome aqui vocês podem colocar o que acharem melhor. O verbo é o get mesmo e o nosso endereço também é o mesmo, porque nós temos que ter a noção que quando nós utilizamos aqui, por exemplo, nós utilizamos aqui esse endpoint. Se a gente usar esse mesmo endpoint em dois métodos que são do mesmo tipo, vai dar conflito, porque existem dois métodos com o mesmo endereço. Porém, quando você usa esse mesmo endereço para métodos diferentes, né? Por exemplo, aqui é o post e aqui é o get, não dá conflito. Então, o nosso endereço pode ser o mesmo, porém, o nosso verbo aqui é diferente. E com isso, nós podemos fazer o send. Olha que interessante. Ele já trouxe para a gente justamente os campos que criamos lá no nosso primeiro remédio. Se tivesse mais remédios aqui, iriam aparecer mais. Vamos fazer um teste aqui? Vamos cadastrar mais um? Ó, eu vou cadastrar aqui agora... Vamos dar só o nome do remédio. Midazolam. E vamos fazer o send. Ele deu problema aqui porque está dizendo que a data já passou, já expirou, né? A nossa validação lá do futuro. Tem que ser uma data que esteja no futuro. E hoje é dia 31/3. E aqui está 29/3. Então vamos botar aqui 4. 25/4. Beleza. E vamos dar o send novamente. Ok, cadastramos mais um remédio. Deu o ok aqui em cima. Vamos agora fazer o get novamente para ver se a gente pega mais um remédio. Olha que interessante. Já veio aqui a lista do nosso segundo registro salvo. E assim a gente consegue ter uma noção bacana da nossa criação de cadastro de remédios e da nossa listagem de remédios. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu agradeço pela presença de vocês. Espero que estejam apreciando a nossa criação do nosso CRUD aí com a nossa API, que vai ser um gerenciamento de uma farmácia. E vocês podem implementar essas lógicas no tipo de API que vocês quiserem, estacionamento, shows, o que vocês acharem melhor. Vocês têm que botar esse raciocínio que vocês estão pegando aqui numa ideia de vocês. Mas se quiserem fazer idêntico ao que está aqui, também não tem problema algum. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima aula.